Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô de volta após meio estar adoentado, me recuperando, sem vídeo, 2, 3 dias sem gravar pra vocês, né? Mas tô de volta, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, ainda tô com minha voz ainda meia, né, me recuperando, né? Mas vamos falar do São Paulo, que joga amanhã, um jogo decisivo amanhã, né? Que é as quartas do Paulistão, né? Vamos falar também aquela polêmica de venda de ingresso, né? O Marci Júnior, né, o presidente, ele tinha afastado sua feia, né? E agora veio outra informação também da própria feia, né? Tá ali envolvida em venda de ingresso também, né? Então, eu vou falar aqui, ele deu uma entrevista ao UOL, né? E ele falou muita coisa, eu vou aqui passar algumas informações, né, dessa entrevista. Vamos falar também do Arboleda, treinou, Cauli está no boletim diário da CBF, está registrado no Campeonato Paulista, pode ser utilizado, né? Então, várias informações, Ferreirinha, né, recuperado, né, de um trauma na coxa, né? Ele vai com força máxima, não vou dizer nem força máxima porque ainda tem um agressivo, tem o Rio Francisco, ele está se recuperando, volta daqui a 2 meses, a 1 mês, né? Mas o André Silva pode voltar para a semana, né? Então vamos falar sobre isso tudo, desculpa aqui pela minha voz ainda, né? Mas nessa sexta-feira, amanhã tem um jogo importante. Antes disso, falte por você e eu volto já já. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Olha, galerinha, eu vou começar na parte da diretoria, né? O Macês, ele deu entrevista ao UOL, né? A entrevista ele falou de vários assuntos, como se deu isso, né? Como foi. Ele era o vice do Casares. Ele teve sim de estar aí onde está, nessa posição, como presidente de São Paulo. Logo no início, né, disso tudo, ele chegou e afastou a sua própria feia, né? A Adriana Macês, né? Nessa entrevista ele falou de vários assuntos, né? Inclusive ele falou da sua própria filha, né? E como ele pega, né, a presidente de São Paulo, a Cristiana Maciel trabalhava ali na parte do futebol feminino, né? Tinha um cargo ali dentro. E ele vai afastar ela, né? Porque não é minha filha não. Chegou lá e afastou, não quero, né? Parentesco, né? Dentro do tricolor. Sobre essa denúncia, é uma denúncia sem prova. Hoje vai ter uma reunião, né? Uma reunião construtiva, vários conselheiros, vai ouvir e tal. Vai estar lá o próprio Casares, né? O Aidar, né? Que mais? Vai estar lá as cojas, né? O que vai tirar dela é essa, cara. Vai ter essa reunião construtiva. A parte dos conselheiros vai definir se for apurar, né, sobre essa venda de ingresso. Na época, trabalhava para o São Paulo, na gestão de Casares, né? E aí, o clube foi lesado, cara. Nessa venda de ingresso aí, né? O clube foi lesado. E, se eu me digo bem, tem um valor aí de 3 milhões de reais, né? Que chegou a ser aí, né? Falado. Mas o Marci Júnior, ele também foi ter um pouco ali, ameaçado e tal. Mas ele chegou, não ficou ali, não guardou por debaixo do pano. Ele jogou no ventilador, velho. Ele falou o quê? Né? Se for a minha filha, ela tem identidade própria, ela é adulta, né? E tem como pagar pelos seus atos. Ele se aplaudiu, olha. E não ficou com o rabo preso com ninguém. Como o Casares ficou. Como o Casares se omitiu, né? Então ele não ficou ali querendo botar por debaixo do pano, jogou no ventilador, velho. Ela é minha filha, Cristina Maciel é minha filha.
Eu não tenho rabo preso com ninguém. Quem tá sendo lesado é o São Paulo Futebol Clube. Quem é a vítima é o São Paulo Futebol Clube. Né? A Polícia Civil tá investigando aí, cara. Né? O Douglas Duarte, a Mara Casares, né? E quem for. O que o Marci Júnior disse, ele tá certo. Quem for pode ter minha filha. Tá envolvida, investigou. Pague pelos seus atos, porque ela tem identidade própria, é adulta. Se for investigado, tem que pagar. Tem que pagar. Né? Então, cara, esse cara que ele fala que não quer se envolver mais em política assim, que deixar o cargo para o próximo, que for presidente de São Paulo, esse aí deveria ficar. Porque esse não brinca em serviço, cara. Né? Então, a filha dele, nessa reunião hoje do Conselho Consultivo, a parte do conselheiro vai, definição, se como for uma denúncia, não teve ali prova concreta, se for uma denúncia, eles veem que, e também tem um tempinho também, né, que falaram sobre essa denúncia agora, né, se não houver nada, ela vai ser absolvida e acabou, e toca o barco, não tem como ali, né, voltar atrás, né, ela vai ser absolvida e acabou-se. Mas, essa bomba aí caiu no colo do próprio presidente, que é o pai dela, de Cristina Maciez, né, mas ele não deixou ninguém fazer chantagem com ele, jogou no ventilador, né, ele falou vários assuntos, cara, na UOL, né, vamos aqui falar do São Paulo Futebol Clube, que importa, né, o São Paulo amanhã tem uma batalha pela frente, né, o São Paulo tem uma batalha pela frente. Amanhã começa as quartas de finais do Paulistão, né? São Paulo e Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Depois que virou SAF, São Paulo nunca ganhou, né, cara? Briga até hoje para quebrar esse tabu. E tabu tem de ser quebrado, né? Quem sabe amanhã São Paulo aí, né? O Red Bull Bragantino vem desfalcado depois que vendeu o John, né? O John foi vendido, amigo mesmo, por Nottingham Forest, né? Eu acho que foi esse time aí que ele foi, né? É um desfalque, né? O São Paulo vai com força máxima, vai ser um jogo de estratégia. São Paulo vem em um bom momento. O Bragantino também vem num bom momento, se eu me digo bem, ele ainda não perdeu. Vem ali de 100%, né? Ainda não perdeu. O São Paulo perdeu na estreia pro Mirassol, né? E não é à toa que o Mirassol foi eliminado, né? Tá fora o Mirassol, né? E aí é um jogo único, cara. É um jogo que o São Paulo tem de ir pra cima, tá de volta. O Arboleda, né? Que o São Paulo tinha liberado ele para questão particulares lá no Equador, né? Ele tá de volta. Treinou a gente com o elenco hoje, né? O Ferreirinha, que estava com a sobrecarga na coxa, para que treinou, vai ficar à disposição também, né? Ele foi poupado naquele jogo ali da Ponte, né? O Ferreirinha. E ele tá ali, né? Com um time para ele tirar o de melhor. Hoje ele fechou o treino, né? Para definir os titulares que vai. Mas é com força máxima, cara. Rafael no gol, né? Na lateral de esquerda tem o Enzo. Na direita ele pode ir com o Lucas Ramon, né? Ou o Mike, né? Na zaga ele vai ali, se a Arboleda, se ele for querer ir com 3, ele pode ir com a Arboleda, Alan Franco e o Sabino, né? Ele pode, né? Não querer ir com 3 zagueiros, ele pode ir ali com o Alan Franco e com o Sabino. Pode se fazer isso, né? E no meio ali na volância, cara, né? O Vitinha brasileiro, né? O Marcos Antônio, que vou falar dele já, né? Marcos Antônio, o Danielzinho, o Bobadilla, né? O Damião Bobadilla. E no ataque ele vai com Luciano, Caleri e Lucas Moura. É um time que com respeito. Se jogar o futebol que vem apresentando, não jogar aquele futebol que jogou contra a Ponte Preta, um time apático, o Red Bull Bragantino pode fazer ali um jogo duro e quem sabe vencer a partida. Mas eu creio que o São Paulo vence a partida, né? É um jogo único. E se o São Paulo passar, gente, não vai ter o Morumbi. Não vai ter o Morumbi.
por causa de irresponsabilidade da maior direção, que passou pelo São Paulo. O seu Casares, o pior presidente, já passou pelo Tricolor. Quem mais? As suas cojas, que tá aí sendo investigada, né? Então, não vai ter o Morumbi por causa do show, né? Vai coincidir com a data das semifinais, né? Não vai ter o Morumbi, né? Ele priorizou shows de que pensar no clube, de que pensar no São Paulo Futebol Clube, o pior presidente que já passou pelo São Paulo, né? E, cara, eu estava revendo algumas casas, né? Brinco de Ouro da Princesa, né? Alguns estados ali, São Paulo vai tentar ali, né? Cogitaram alugar o campo do Corinthians, né? A Arena Química, mas só que eu creio que não priorizou isso, pensar de jogar no campo do Corinthians, eu acho que não. Vai ver aí alguns estados aí, né? Com o Brinco de Ouro da Princesa que eu citei aqui. Falando do Marcos Antônio, gente, o Marcos Antônio, tudo avançado para assinar, ele deu ok, tudo ali concretizado. Nos próximos dias São Paulo vai aí anunciar a renovação dele até 2030, né? Ele já deu ok, tudo direitinho, né? E o Flamengo tira o olho, né? O Flamengo estava ali igual carniça, né? Querendo o jogador, né? Querendo o jogador a pulso. Ele vai renovar até 2030 com gatilho mais um e uma porcentagem em cima do seu salário. Vai deixar ele bem à vontade, né? Tem algumas luvas também, algumas metas, né? E o Marcos Antônio é nosso, né? Falta detalhar aí para o anúncio. Já tá ali com renovação tudo concretizada. O Luciano, né? O Negruti e o Sabino. Esses três aí tá já aí, tudo acertado com o São Paulo, tudo aí já. Falta o Caleri e o Lucas, né? O Lucas, né? Também já deu ok, o Caleri mais pra frente, né? Tudo aí como mano figurinho, falta esses dois. O São Paulo ainda pensa em trazer alguns jogadores, São Paulo pensa ali em um caminho número 5, São Paulo pensa ali em um centroavante também e tal. São Paulo tá ali no mercado, se tiver oportunidade de mercado, São Paulo vai para cima, né? Vai para cima, então. Esse é o São Paulo, né? Que tá aí na Copa do Brasil, que daqui a pouco vai começar, já começou aí as primeiras fases, né? Inclusive, eu queria tocar aqui nesse assunto, cara, né? Eu vim aqui falando de arbitragem há muito tempo, cara, que tem de registrar os árbitros em carteira, né? E tá passei agora, né? Parece que o novo presidente da CBF vai fazer isso, né? Vai rebaixar os dois pior, né? E o Klaus é um, né? Aquele Maiadão também é um, que é pessimamente árbitro, né, cara? Ele é ruim demais. Para falar sobre isso, gente, cara, vem de lamentar, cara, o que aconteceu na Copa do Brasil na primeira fase com a América de Propiá, cara. Cara, tiraram o cara da mão dura, né, cara? A arbitragem cearense, parece. Vieram aqui, cara, e assaltou, tiraram, né? Porque o América de Aracaju, aqui, Aracaju, onde eu vivo aqui, eu resido aqui, acompanhei a partida, o América ia ganhando, né? De um frangaço, né? Uma bola cruzada, a bola bate no chão, um frangaço no goleiro Agora me fugiu agora o nome do time, rapaz, que jogou com o América, depois eu vou pesquisar o nome do time, né? O Altos do Piauí, parece que foi o Alto do Piauí, parece. Acho que é o Altos. E aí, cara, teve um gol do América válido, anulado. Teve um pênalti pro América. Pênalti claríssimo, cara. O cara vai, dá uma tesoura no cara dentro da área. Ele não marcou, né? E aí vem ali na reta final do primeiro tempo, né? Acho que foi o Alto, né? O Altos. Acho que foi o Altos, né? E aí vem um gol do empate do Alto, né? Do Altos, do Piauí, parece. O cara na banheira, cara, impedido, cara. O cara abraçou a trave, velho. Só ele. Na banheira. Impedido. A bandeirinha vai dar o gol, cara. Cara, velho, eu já vi, cara, que a CBF tem que começar a botar o VAR, cara.
nas primeiras fases da Copa do Brasil, cara. Porque tá ali, velho, um trabalho perdido, que uma arbitragem vem, joga no lixo, né? Um trabalho que vinha ali construído, para nenhuma hora daquela, cara. Deixa eu me ver, o jogo foi na... O jogo foi... Hoje é sexta, né? Deixa eu me ver, o jogo foi na quarta, parece. Foi na quarta. E assim, ainda foi, eu acho que foi isso mesmo, né? E o América foi tomado, cara, né? A vitória na mão dura, cara, e deram lá pro alto, né? O Piauí. Cara, velho, meu Deus, cara. Aonde nós chega, né, cara? Aonde a CBF faz, né, cara? Porque um VAR uma hora dessa ajudaria bastante num momento desse, né? Mas o time do América de Aracaju, de Propiá, né, interior, cara, foi assaltado, cara. O América de Propiá foi assaltado dentro do Batistão pela arbitragem do Ceará. A arbitragem cearense, né? Quem pega o nome dessas pessoas, cara? Quem pega esse nome dessas pessoas? Falam aí que vai recorrer aí a CBF, né? O presidente da CBF aqui de Aracaju, né? Da Federação Sergipana, parece, que é o Milton Dantas, né? Tá correndo atrás aí, tomara que consiga, cara. Suspender a partida, anular alguma coisa, cara. Porque a arbitragem foi maldosa. Assaltaram o time do Propiá, cara, na mão dura. Na minha opinião, isso aí é covardia, né? Você dá um gol de empate anulado, um gol impedido que diga. Impedido, cara. Do que fizeram com o América, velho, não tá no gibi, cara. Jogador tudo chorando. Foi pro pênalti ainda, né? Ele queria pênalti, o árbitro, cara. Você não deu gol, o pênalti do América, ele não deu. Foi pro pênalti ainda, assim mesmo, o América de Propiá foi eliminado aí pelo alto aí do Piauí. Ou que foi o alto, eu acho, né? Que vergonha a nossa arbitragem, né, cara? É um lixo, cara. Como eu falo isso, as pessoas me criticam. A arbitragem é um lixo no nosso país, é a minha opinião. Se não for registrado em carteira, cara, nada vai... Não adianta geladeira para essas pessoas. Não adianta geladeira para essas pessoas. Porque esses caras vêm, é maldoso. E outra coisa, a Federação Sergipana paga no Pix para esses árbitros que vêm de fora. Paga no Pix. Um valor ali de 35 mil para dividir. Para o árbitro divide ali para o bandeirinha, o segundo árbitro. Tudo isso, cara. Cai na conta logo. Tá nem aí, velho. Vem aqui, assalta o time, não tá nem aí. Então, que vergonha, né, cara? Que vergonha. Tomara que o Milton Dantas aí, da Federação Sergipana, consiga aí amostrar esse vídeo desse jogo aí, lá para o presidente da CBF e faça alguma coisa, cara. Porque não pode ficar impune esses árbitros cearenses que veio apitar o jogo do América e o Altos aí, pela Copa do Brasil, primeira fase. Antes disso, vai lá dar o like, se inscreva no canal, curte-se bem e eu tô de volta. Valeu e é nóis.